no ar o podcast Desobediência Sonora, edição 115, entrevista com o grupo Catarse, gravado no dia 28 de janeiro de 2017, no Erla, Bexiga, centro de São Paulo. Para outras edições do podcast, desobedienciasonora.mineral.org ou pelo Facebook e YouTube. A nós o extremo, sobrou o descaso, o ódio, a luta pela sobrevivência, a luta pelo direito de existir, pelo direito de ter direito. Meu olhar, minha visão é de guerra, artificial pra quem se ilude com novela. A violência banal assola as favelas. Quem é de atitude contra os estados se rebela. Questiona, protesta, põe o dedo na ferida. Não somos nós do gueto que criamos as injustiças. A precariedade, o apartheid social, a divisão de classe, segregação racial. A periferia perdendo a sua identidade real, vivendo de ilusão no paraíso artificial do mundo consumista, ostentando falso poder. A futilidade capitalista nos faz retroceder. Enquanto cresce a força do fascismo, o governo fecha a escola, constrói presídios, faz política de criminalização da pobreza, higienização social, de repressão, violência. Tira a verba da educação, investe policiamento, reprime com estratégia de guerra os movimentos. Nessa luta de classe insurgente de favela, meu olhar, minha visão é de guerra. É memória dos que morreram, dos que tombaram. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade, subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade, subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Nesse combate disparo rimas revolucionárias. Nosso rap militante é arte politizada. Seja no morro, na favela, periferia, gueto, nas trincheiras de libertação, nossa arma é o conhecimento. A revolta do oprimido vem como consequência. Revoluções derrubam e destrói sistema. Um mundo melhor se faz com igualdade e justiça. Não são só palavras, são perspectiva que faz do meu rap uma rajada de catarse. O vírus revolucionário através da sonoridade. Rap anticapitalista, filosófico, contundente, libertário, engajado, ousado, consistente. Conhecimento crítico contra a alienação, contra a cultura da obediência, da submissão. Quebrando as correntes da servidão moderna, meu olhar, minha visão é de guerra. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade, subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade, subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Estamos aí de volta, podcast Desobediência Sonora, e nessa edição eu tenho o prazer de anunciar aqui no podcast pela segunda vez o grupo Catarse. Gente, muito obrigado pela oportunidade de fazer mais uma conversa com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos aí pelo convite, certo? Catarse, sou o Rodrigo, faço parte do grupo aí desde o princípio, vamos dizer assim. Estamos aí, mano, mais um trabalho novo aí, mais um instrumento de luta aí da periferia. E é isso. Isso daí, nós que agradecemos o espaço aí, tamo junto, leal, Catarse, mais uma vez aqui, depois de muito tempo, estamos de volta. Bom, primeiramente queria que vocês falassem um pouco de vocês. Quem é o Rodrigo e quem é o Leal? Bom, sou o Rodrigo, sou morador de Suzano, moro na Vila Fátima, sou rapper, mas também trabalho aí na área social. Sou educador social e também faço parte da militância, né, dos movimentos sociais lá na minha quebrada, no bairro. Hoje, precisamente, faço parte de uma ideia que está se discutindo, se chama Pensar o Novo. E é isso, eu sou letrista e componho aí algumas músicas aí dentro do Catarse. E tamo aí, mano, é isso. Eu, Leal, Suzano também, morador e tal. Atualmente aí, faz um tempo já, tô na área da educação aí. Alguns chamam de professor, outros chamam de educador, eu me prefiro ver como educador. E faço parte aí do Catarse na parte de letra, na parte de produção,
E atualmente aí a gente tenta construir espaços alternativos na cidade, né? Bibliotecas, espaços abertos aí que dê condições aí de pensar uma outra sociedade, um outro olhar e tal. Bom, na primeira conversa que a gente fez com vocês foi no ano de 2012, lá no Jaçanã. Então a gente pensando nessa segunda conversa com vocês, a partir de 2012 em diante, né? Então naquele período vocês tinham acabado de lançar o Gueto Subversivo. E aí eu queria que vocês pudessem falar, depois do lançamento desse primeiro material de vocês, por onde o Catarse andou, o que vocês fizeram nesse período de 2012 até 2017. Então, mano, assim, na real, a gente deu continuidade àquilo que a gente já vem fazendo dentro do hip hop desde meados de 2000, né, mano? Tá ligado? De tentar tá colando nos espaços, nos eventos, nos movimentos, nas lutas e tentando levar a nossa ideia, tá ligado? De contribuição, vamos dizer assim, de efervescência, tá ligado? De luta, de resistência e de tentar tá levando um conhecimento mais crítico sobre a sociedade, sobre o mundo através do rap, né, mano? E ao mesmo tempo a gente estudando, escrevendo e sempre, vamos dizer assim, fazendo parte dessa filosofia, né, mano? Que pra nós cantar um rap não é apenas um entretenimento ou um hobby, seja, pra nós o rap é uma filosofia de vida, tá ligado? E a gente vem seguindo nessa filosofia aí que eu acabei de descrever, né? O que o Rodrigo colocou, né, mano? Depois do Gueto Subversivo nesses últimos 4, 5 anos aí, a gente tem cada vez mais dado sequência aí no que a gente já vinha fazendo, organizando, estudando, revendo alguns conceitos, fortalecendo outros. Dentro do rap a gente vem conhecendo os lugares, né, pelo próprio rap. Isso de 2012 para cá, a gente conseguiu dar um bom giro em São Paulo e um pouco fora dele também. Então, no interior. Então, isso para nós tem construído até chegar aí nesse algo novo aí nosso aí. E durante esse período, vocês se apresentaram em diversos lugares, né, em diversas cidades. E algo que também marca a presença do Catarse durante esse período é o fato de vocês nem sempre tocarem só com grupos de rap, né? Mas muitas dessas apresentações também serem com bandas de rock, de outros estilos musicais. Sobre essas apresentações, queria que vocês pudessem lembrar quais foram as marcantes para ti, quais foram as mais interessantes, os lugares interessantes por onde vocês passaram, onde vocês puderam fazer essa troca. O rap, muitas vezes, ele tem uma parte que ele limita muito, tá ligado? E pelo fato da gente entender a importância da pluralidade, da diversidade, tá ligado? A gente pôde ser convidado para, vamos dizer assim, compartilhar espaços, tá ligado? Com outras vertentes da música, né? E assim, para nós, espaços como a Casa Mafalda, próprio Centro de Cultura Marginal, que é uma pegada mais voltada pro punk, tá ligado? Para outras vertentes do rock, são espaços assim bem marcantes. Pontuar quais eventos foram é complicado, porque a gente participou de vários e todos foram assim, gratificantes, foi um puta aprendizado, tá ligado? E assim, e pra nós também trouxe uma bagagem da importância da gente estar unido, né? Da música unir a subcultura, né, mano? Unir aqueles que acreditam ainda numa sociedade diferente, unir aqueles que usam sua arte com um propósito político, de engajamento, de luta, e aí meio que, vamos dizer assim, só casou com a proposta que o Catarse tem, né, mano? Tá ligado? De tentar usar a arte pra politizar mesmo, tá ligado? Pra denunciar as mazelas do capitalismo e de também ousar propor um outro tipo de sociedade, né, mano? E pra nós, toda essa experiência
só tem feito crescer tanto assim, nossa parte na questão musical, mas também na questão humana, né, mano? Tá ligado? E dizer pra essa sociedade hipócrita que a arte subversiva de protesto continua viva e estamos aí, mano. É isso. A gente fez um caminho inverso, né? Inverso do que muitos do rap estão acostumados a fazer. Que é se aprofundar no próprio rap, a gente fez o inverso, que é sair do rap pra fora, buscar outros caminhos, buscar outros espaços, e mais do que a própria música, outras vertentes da música, a gente teve a possibilidade de conhecer outros espaços sendo construídos pelos movimentos, né, mano? Com outros figuras, mas com um propósito que era construir uma sociedade mais plural, pensar outros mecanismos de se viver na sociedade e estar, por exemplo, no CCM ou numa falda, ou até mesmo em outros espaços que não é propriamente um espaço físico, mas espaços que teve atividades com outro estilo musical, fez com que a gente pudesse entender e compreender a pluralidade que é a sociedade, e mais que isso, o quanto temos em comum, apesar das diferenças de visuais, de gírias, né? Mas temos muito mais em comum pela questão social, pela questão de classe, né? Durante esse período aí de 5 anos, vocês ficaram à frente da construção de um espaço lá no Fundão de Suzano, na Vila Fátima, o Espaço Povo Forte. A gente chegou a fazer uma entrevista com o Rodrigo sobre o Povo Forte na época, né? Mas gostaria que vocês pudessem fazer um balanço agora, né, desse processo do Povo Forte. Como foi essa experiência de ter um espaço voltado a diversas atividades lá no Fundão de Suzano? Sim, interessante. Assim, né, mano, a gente sempre tentamos construir uma perspectiva da periferia para a periferia, tá ligado? Uma perspectiva de luta, e dentro dessa luta organizar espaços, tá ligado? Espaços autônomos, de autogestão, né, mano? Espaços de trazer a problematização, tá ligado? Numa perspectiva mais libertária. E pra nós foi muito louco, só agregou mais conhecimento, tá ligado? E mais experiências. Foi um espaço que, no primeiro momento, a gente pensou em organizar com um período de 6 meses, só que o bagulho foi tomando uma tal força, tá ligado? E que a gente acabou ficando quase 2 anos, né, mano? Organizando um espaço físico, e foi uma experiência tanto para nós do Catarse, quanto para as outras pessoas que também puderam estar na linha de frente, vamos dizer assim, tá ligado? Eu creio que cada um, assim, tem o seu balanço particular, é óbvio, mas até então, pelo laço de amizade que a gente tem com as pessoas, a gente vê que teve suas problemáticas, é óbvio, né, mano? Mas também teve o seu lado, vamos dizer assim, positivo, né, mano? Que nós trocamos experiência e, assim, mano, o espaço físico fechou, mas a filosofia, a ideia da organização do Espaço Povo Forte continua vivo, tá ligado? Assim, e a gente tenta desenvolver hoje, particularmente lá na Quebrada, né, na Vila Fátima, em Suzano. A gente deu continuidade a algumas atividades que a gente tirava dentro do espaço, como o próprio hip hop livre, essa própria ideia agora que a gente está vindo de pensar o novo, que foi também algo que já vinha emergindo dentro do espaço, como a própria aulas de Libras, né, mano, que as meninas, a Janete, a Indaiá, começou dentro do espaço e hoje elas estão dentro de ONG, até mesmo dentro da escola trabalhando, tá ligado? E assim, a gente continua fazendo os movimentos, tá ligado? Foi isso, mano. Essa foi uma grande experiência e a gente não paramos, mano. Continuamos na mesma caminhada, na mesma proporção, tá ligado? É isso. O Espaço Povo Forte o Rodrigo resumiu bem. Eu acho que no momento que a gente vive, onde que as pessoas se retraem, o Espaço Povo Forte foi uma forma de dizer que
temos que estar à frente, temos que tomar nossos destinos ou nossas vidas em nossas mãos, né? E o Espaço Povo Forte mostrou isso. Um espaço independente, que não tinha amarração com o político, com o partido, com o próprio governo, e que se manteve muito além das nossas perspectivas, né, que era de 6 meses, como o Rodrigo colocou, durou 2 anos, e além daquele espaço, deu ideias para outros. Né? A gente hoje mesmo, eu estava num espaço comunitário, que é do outro lado da cidade, que os caras estão para inaugurar, que é uma associação que vai ter biblioteca, que vai ter espaço para cultura, né, que vai ter diversas atividades, e inspirado um pouco no Povo Forte, né? Mostramos que podemos mais de meramente só sonhar, podemos realizar também, né? Concretizar as ideias também. Assim, só complementando, por exemplo, eu, né, particularmente era eu e a minha companheira, a Maria, a gente estava bem engajado ali pelo fato de estar bem próximo do espaço, por morar ali no bairro e tal. E é engraçado que sempre quando a gente dá aquela desanimada, né, mano, na militância, e aí eu começo a trocar ideia com a Maria, ela sempre dá uma injeção de ânimo, sempre ela começa a fazer a gente relembrar das experiências dentro do espaço, né? A Maria é uma pessoa que ela faz bastante isso, e aí isso daí dá uma injeção de ânimo, assim, tá ligado? E a própria Maria, assim, ela pontua bastante várias perspectivas que hoje ela tem de estar compromissada com os estudos, de estar compromissada até mesmo assim de ter mais maturidade na relação da questão familiar, assim, tá ligado? E ela sempre pontua que ela aprendeu muito dentro do Espaço Povo Forte, assim, tá ligado? Só queria frisar isso pra gente perceber como que faz a diferença na vida das pessoas, tá ligado? É isso. Hoje vocês estão tocando uma atividade lá para o Suzano que chama Pensar o Novo, né? Mas não é de hoje que vocês fazem atividades e intervenções em escolas públicas da cidade. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essa atividade Pensar o Novo, o que rola, né? E um pouco sobre essas intervenções em escolas, né? Como que funciona esse diálogo? Ele é tranquilo? Como que é lá em Suzano? Assim, né, mano? A gente não pode ser ingênuo, tá ligado? A gente sabe que dentro dessas instituições existe um pessoal muito engessado, né, mano? Existe um pessoal oportunista, que muitas vezes a própria instituição acaba podando a criatividade das pessoas, né, mano? E aí elas acabam vendo em nós, tá ligado? Que ainda queremos construir algo, que ainda temos essa utopia, tá ligado? Acaba vendo muitas vezes em nós uma forma deles ainda, muitas vezes querer sugar um pouco, assim, vamos dizer assim, se aproveitar da situação. A gente não pode ser ingênuo, a gente tem que escancarar isso para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, existe ainda pessoas que acreditam, né? E a instituição, mano, por mais que o Estado ele tem o seu poder e controla, tá ligado? Hegemonicamente a vida das pessoas e tal, mas ainda dentro das instituições ainda existe uma certa possibilidade, isso que eu tô falando que a gente acredita, que ainda existe uma possibilidade de a gente potencializar, tá ligado? E até mesmo renovar e reescrever, tá ligado? As formas de luta, as formas de militância e as formas de mostrar, de fazer as pessoas questionar o seu modo de vida atual, tá ligado? E aí a gente tem se aproximado, principalmente na escola do bairro, que é uma escola que ela tem um estereótipo, que é colocado como uma das escolas mais violentas da cidade de Suzano, tá ligado? E é uma escola que, assim, ela só tem visibilidade na sociedade, principalmente ali, né, vamos dizer assim, em Suzano, quando tem vamos dizer assim, alguma violência, tá ligado? Ou algo do tipo. Aí eles dão visibilidade. Mas só que há anos, tá ligado? Nós da comunidade vem interferindo, fazendo atividade cultural, tentando organizar cursinhos comunitários, tá ligado? A gente vem intervindo de forma cultural, tá ligado? Dentro da escola, e a gente não tem visibilidade, mas a gente meio que de uma forma underground vem fazendo. Então, assim, a gente
tenta usar esses espaços para ser mais um instrumento de luta. E a ideia do Pensar o Novo, ele surgiu a partir do momento que eu e um camarada que se formou em geografia, o Anderson, que é morador lá do bairro também, ele me emprestou um livro do Milton Santos, né, mano? E a partir desse livro, que é Por uma Outra Globalização, tem uma parte que ele vai falar dessa questão de pensar o novo. O que é pensar o novo, mano? Pensar o novo é nós que estamos à margem da sociedade, tá ligado? Que somos músicos, somos poetas, somos militantes, somos filósofos de quebrada, tá ligado? Nós que procuramos buscar um certo conhecimento crítico, mas assim como o trabalhador também, as pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, que estão na periferia, só elas têm o poder de pensar o novo. Por que ele faz esse questionamento? Porque ele diz que infelizmente todo esse modelo tradicional academicista, ele está distante da periferia. Então eles estão viciados em produzir da academia para a academia, tá ligado? Então nós que também temos a total capacidade de fazer as mesmas reflexões que os acadêmicos, mas não estamos dentro dos meios acadêmicos, toda hora nós estamos pensando novo. Tá ligado? Nós não estamos negando o passado, pelo contrário, nós mantemos as mesmas raízes, o mesmo conhecimento, o acúmulo de conhecimento da humanidade, só que a gente não está preso nos meios acadêmicos. Então, pensar o novo surgiu a partir dessa discussão, tá ligado? Então, todas as atividades que a gente tenta desenvolver é tentando agregar essa filosofia que o Milton Santos deixou como legado para nós, tá ligado? Que é usar as ferramentas da própria modernidade, né, mano? A tecnologia, que é acreditar nas gerações e fazer as gerações, vamos dizer assim, entender o seu potencial, que eles são protagonistas e sujeitos históricos do seu momento, do seu bairro, da sua quebrada e percussores da sua vida. É isso que a gente tenta fermentar através dessas intervenções, pensar o novo. É isso. Referente às atividades nas escolas, é algo que surgiu também diante do que a gente acreditava do próprio hip hop, né? Sempre a gente fez isso, sempre a gente colocou que ali estava aqueles que a gente canta e por aqueles que a gente canta também, e é lá que a gente tinha que estar para discutir, para debater, para questionar, ser questionado. E o interessante é que essas ações, elas vão gerando outras ações, as pessoas vão vendo que é possível fazer isso, vão levando para suas escolas, para sua comunidade. A escola acaba sendo o eixo, né? Porque ainda é o único espaço que existe dentro da comunidade, ainda com uma mínima estrutura para realizar certas atividades, certos eventos, né? E essas pessoas estão ali, então é o espaço já existe com as ideias que estão florescendo. E é legal que a cidade inteira também vem fazendo, isso é interessante pra caramba. E só complementando, tá ligado? Esquecendo que a nossa principal referência são os movimentos que sempre se organizaram de forma autônoma, vamos dizer assim, na América, no Brasil, tá ligado? E assim, referências como, por exemplo, os quilombolas, a nossa referência dos grupos indígenas, das próprias organizações de bairro autônomas, as rádios comunitárias, todo o pessoal que tem uma perspectiva de militância horizontal. Então, atualmente, assim, a nossa principal referência é o movimento zapatista do México, tá ligado? E a gente tenta aprender com os caras e seguir aquela filosofia, né, mano, de que nós também acreditamos e lutamos por um mundo onde caibam outros mundos, tá ligado? E aí a gente vai tocando a vida e tocando a militância dessa forma. Então, Pensar o Novo também tem essa referência como impulsionador das suas ideias e da sua luta. Que a poesia me dê ânimo, assim como você me dava.
quantas vezes a mim mesmo neguei o amor, quantas vezes me deixei tomar pelo rancor. Eu mesmo quantas vezes matei-me pra não morrer, despedacei-me pra não fazer sofrer. Foi assim que até aqui eu cheguei, ultrapassando os limites que eu mesmo me coloquei, isolando do mundo meu próprio submundo, arranjando desculpa para dizer adeus ao mundo. Eu mesmo já estive perto de me cortar os pulsos. Triste, mas já agi por impulso. Viver no extremo é agonizante, presenciar a solidão é angustiante. Ser humano, alguns imagina nesse meio um carro indo para a ribanceira sem freio. Deprimente ver o quanto agonizamos sem ao menos sermos notados. Pensamos que o amanhecer trará novas perspectivas, porém mal notamos o quanto tudo isso é mentira. E poucos damos atenção, achamos que se alcança a resposta sem reflexão. Que no passo de uma já tá feita a transformação, nos autodestruir, perdendo a chance de renovação. Nas cadeias dos hospitais se clama uma nova chance, pede-se uma nova oportunidade de revanche. Rever os erros, a vida recomeçar, dar um fim ao orgulho e voltar a respirar. Firmeza, meu nome é mais conhecido como Leal. Tenho, assim como eu, vários fazem de suas vidas a esperança dos outros, mas muitas vezes nós mesmos estamos à procura dela. Da luta a luta, vamos, às vezes não voltamos, ficamos estáticos diante da perda, lamentamos. Olha lá quem mais amo, Inédito, por favor, abra os olhos, não se entregue. Você prometeu que não ia me deixar, falar pra que pra sempre juntos íamos estar. Mas olha eu aqui só, sem você, escrevendo quando tá sendo difícil te perder. O amanhecer insiste em me fazer não te esquecer. Mesmo lendo Neruda, foi você que fez reviver. Me ensinou o quanto é importante não desistir, lutar pelo que você acredita até o fim. Poucas vezes sentamos pra conversar, mas é você que sempre eu recorrer pra me confortar. Suas palavras diretas, sinceras, me acalmava, me trazia lucidez, amenizava a raiva. Cadê você aqui ao meu lado? Não pode ser, é sonho, não posso estar acordado. Você partiu sem de mim se despedir, deixou vazio, sem precedência por aqui. Sem você, tudo está sem sentido. Você era minha vida, meu combustível. Tudo que fiz foi pra você se orgulhar, as vitórias que obtive juntos comemorar. O que era, o que sou, o que vale. Sem você me sinto um pássaro atrás das grades, esperando o dia voltar a estar contigo e voltar a ter meu alicerce, meu amigo. Poder me abraçar e dizer o quanto te amo. Vou ser sincero, a saudade está me matando. Até agora não me imagino vivendo sem você. Por onde olho, vejo você. Do que imaginei que você partiria antes de mim. Não era o acordado, não por mim. Meu povo forte não pode ter me deixado assim, desorientado. Melhor eu ir agora, não encontro mais palavras. Se consiga transmitir o que fazem agora. As lágrimas, espero um dia poder te reencontrar, pois pelos seus sonhos continuarei a lutar. Bom, vocês falaram que, né, o Catarse circula há muito tempo pelo estado, vivenciando outros contextos, outros gêneros musicais, outras lutas e geral, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o cenário do rap no estado de São Paulo. Como que vocês avaliam, o que vocês enxergam, e também especificamente sobre Suzano, sobre Mogi, que é a região a qual vocês pertencem, a qual vocês fazem mais atividades. Queria que vocês pudessem falar um pouco também sobre esse cenário. Bom, mano, assim, pra falar do rap, a gente, na real, assim, né, mano, a gente acredita num movimento plural, tá ligado? A gente não acredita que o rap ele tem que ser hegemônico e bater numa tecla só, tá ligado? Assim, acho que todas as vertentes que tem dentro do rap a gente tem que ouvir, tá ligado? Só que a gente também não pode perder uma coisa que eu aprendi, tá ligado? Que se chama a autocrítica, mano.
tá ligado? Eu acho que o rap hoje, infelizmente, ele esteticamente tá bem evoluído, tá ligado? Só que em questões de ideia, mano, entendeu? Em questões de compromisso com a luta, em questões de um discurso político, ele esvaziou muito, tá ligado? E ao meu ver, eu não vejo isso como progresso, não vejo isso como evolução, e eu acho muito perigoso, porque você tem um movimento que trouxe uma ideia de responsabilidade para os manos, para as minas, um movimento que trouxe conceitos e valores, tá ligado? Que a sociedade capitalista burguesa tinha injetado, né, mano? Vamos dizer assim, como único caminho a ser seguido na sociedade. Você tem um movimento que tinha não, né, mano? Ainda tem um certo poder de questionar esses valores, tá ligado? Desse modelo de sociedade consumista. E aí você pega um movimento que tá se deixando levar por essa onda, tá ligado? Consumista, dessa onda da futilidade, dessa onda do empoderamento pelo empoderamento, tá ligado? Eu acho muito perigoso, porque aí uma das ferramentas de resistência começa a fragilizar. Então, assim, eu particularmente ouço muito pouco do que tem hoje aí, tá ligado? Não me identifico muito com a maioria dos rap que eu tô vendo hoje circulando, tá ligado? E eu tô vendo que existe um discurso muito conservador dentro do rap, um discurso que, infelizmente, até uma geração nova, tá ligado? Querendo reproduzir ideias de que o rap tem que ser livre, mas aí a gente questiona, mas ser livre pra quê? E por quê? E pra quem? Porque se você tá dentro de uma sociedade em que as mazelas são gritantes, tá ligado? Nós temos uma sociedade em que o racismo é gritante, uma sociedade extremamente machista, uma sociedade homofóbica, tá ligado? Uma sociedade que criminaliza a pobreza, uma sociedade que cada vez mais concentra a riqueza na mão de uma minoria, tá ligado? Nós temos uma sociedade em que as pessoas estão num processo, infelizmente, de barbárie mesmo, tá ligado? É só não ser ingênuo, mano. É só abrir os olhos pra realidade que a gente vai ver, tá ligado? Nós vê a questão da drogatização nas quebradas bem gritante, tá ligado? Nós vê a questão da criminalidade seduzindo a molecada muito novo, entendeu? E aí, tá ligado? O rap, dentro desse contexto, apelando simplesmente por um tal de flow, tal de beats, tá ligado? Respeitando quem segue, mano, esses caminhos, mas particularmente, pra mim, o rap, ele é um instrumento e uma voz política da periferia. E assim, cada um segue a caminhada que quer, mas pra nós o Catarse, a prioridade no rap é o protesto e a luta, tá ligado? E assim, eu acho que o Catarse não vai ser chamado pra cantar no Faustão, tá ligado? Eu acho que o Catarse não vai ser chamado pra cantar no programa da Xuxa. Simples e objetivo, será que é meramente porque a gente não tem flow e não tem o beat que o mercado pede? Ou será porque ainda a gente mantém uma certa resistência de luta, princípio de movimento, princípio de organização e princípio de coletividade, tá ligado? Então é isso, mano, o bagulho é muito mais amplo. Então eu vou passar a palavra pro Leal, mas de primeiro momento é isso que eu vejo dentro do rap. Um rap esteticamente bonito, mas ideologicamente fútil e vazio. O cenário do rap, sei lá, São Paulo, né, Suzano, Mogi bebe muito do que São Paulo produz, né, então o que a capital do estado faz, o Mogi e Suzano absorve muito isso, né, esteticamente,
essa questão aí de ideias, né? Então, isso ainda interfere muito nesses ânimos por muitos verem a capital como eixo, né? Como que eu posso falar? A referência, né? Referente ao que o Catarse faz e ao que os outros fazem, quando o Rodrigo coloca que a gente não ia chamar Faustão ou nem Caldeirão do Hulk, eu já vou mais a fundo. Acho que tem alguns eventos de rap que os caras não vão me chamar, como não chamam, né? Porque esteticamente, em questão de ideologicamente, as ideias não batem, né? Não conjuminam, né? Não fecham. E ninguém quer ser questionado de suas ilusões, né? Das suas utopias. Né? Eles jogam pra gente que o que a gente pensa de sociedade é utopia. E o que eles vendem como a perfeição dentro do que o mercado do rap tem que fazer é a realidade. Né? Aí a pergunta que eu faço: de onde que tá as Mercedes? De onde que tá os plaquês na mão dos caras, que a maioria dos manos que eu conheço que faz o rap, que tá no hip hop, tá no terreiro, né? E os que não estão é uma parcela mínima, né? Que tem as suas, entre aspas, as suas carreiras organizadas com outro viés, né? E com outra lógica. Então, assim, tem muita gente que fala assim, antes de ser música, protesto é música, mas antes de ser música é feito por seres humanos, e seres humanos são fruto do seu contexto e do seu contexto social. Então não tem como o ser humano fazer uma música meramente pensando no pós. Ele leva as suas vivências também. Agora, assim, referente ao que os caras do rap pensam, do Catarse, o que me assusta mais é a própria esquerda dentro do rap, que se diz ser esquerda, porque é essa esquerda que cobra a gente beat, que cobra a gente flow, né, que eles chamam, que cobram da gente levadas, que cobra da gente coisas que é visto no mainstream, entendeu? E de uma forma muito... acho que de uma forma muito vazia, né, mano? Porque você cobrar, por exemplo, de um cara que tem a música como produto, que ele produza a melhor música, é uma coisa. Agora, você cobrar de caras que tem a música como forma de protesto, como forma de luta, a mesma estética desse cara que tem como produto, é totalmente, na minha opinião, sem nexo. Mas a gente tá aí, a gente é cobrado por isso também, né? Cada som que a gente lança, a gente é cobrado primeiramente pela parte musical do que pela ideia, né? E aí a gente vê essa própria esquerda legitimar o discurso machista, homofóbico, muitas vezes classista do ponto de vista da exploração, num beat bem feito. E legitima isso como sendo o bom rap. E nós, a gente, em vez de cobrar da gente o discurso, cobra o contrário. E os caras, em vez de cobrar toda a estrutura estética, não cobram isso e legitimam esse tipo de discurso. Então, pra gente, mas a gente vê que tem muito rap ainda sendo feito de forma independente, de forma de rua de verdade mesmo, não que dê. Tem cara que fala que é de rua, que dá rolê com 10 quilos de segurança. Cara que é de rua mesmo, que anda em qualquer lugar, qualquer hora. E é sendo feito, mano. Tá por aí. Então, também queria deixar um salve, assim, mano, pros manos, pras minas aí que de repente se identifica aí com o som do Catarse, mano. Dizer o seguinte, mano, se você pretende fazer um rap de protesto, mano, esquece o mercado, mano, e faça o que você realmente... Esquece perspectiva de ganhar dinheiro, perspectiva de estar inserido nos espaços que a maioria dos rap que, entre aspas, né, mano, a gente procura dizer os rap chamados de G8 do rap, tá ligado? Isso não, mano, porque um rap com conteúdo, com engajamento, jamais será, tá ligado? Você não vai ter 100 mil acessos nas suas músicas no YouTube, esquece tudo isso daí, mano. O caminho que a gente sempre fala é o seguinte, mano,
Se você tem um sonho, acredita no seu sonho, tá ligado? Só que assim, mano, nunca deixe, mano, de estudar e fazer seus corre, tá ligado? De fazer seus corre no seguinte de trampar, mano, tá ligado? E de não se deixar se iludir, tá ligado? Por ilusões criadas por esse sistema capitalista, mano. Porque eles conseguem pegar a gente pelas ilusões que nós vamos criando, tá ligado? É desse jeito que o sistema se alimenta da nossa, vamos dizer assim, tá ligado? Do nosso sonho de querer ser músico dentro dessa sociedade. Então o caminho é estudar, truta. Estuda, trabalha e valoriza os seus que estão ao seu redor, tá ligado? E se você quer fazer uma revolução, mano, é isso, é resistir toda essa onda que tá aí, tá ligado? É isso. E só dá um salve, tem vários caras fazendo rap, mesmo na proporção com o Catarse. No sul do país tem um mano do Front LR, no Rio de Janeiro tem o Levante, o Das PA, né? Aqui em São Paulo tem o Liberdade e Revolução. Tem o Mano Fiel do Rio, né, mano? Fiel. Tem o Bandeira Paulo, Negra recentemente também lançou um álbum que já tinha lançado um CD solo, a Isa Paz, a Sara Donato. São raps que estão aí, que geram debate, que geram discussão, cada um colocando aquilo que acredita, da forma que, das suas condições, da sua estrutura. O que eu costumo dizer para rap é o seguinte, eu nunca vi um artesão entregar a sua arte para ser finalizada por outro. Todo artesão que faz a sua obra de forma artesanal, ele faz ela do começo ao fim, né? E o rap do Catarse é feito desse jeito. O primeiro CD tem uma estrutura, o segundo CD tem outra estrutura, dentro dos nossos avanços também, dos nossos não avanços também. É isso, a gente encara como isso. E o rap que a gente faz é como um manifesto. O manifesto, da primeira letra até o último ponto final, ele é escrito pelas mesmas mãos, né? Ela não é terceirizada. Ela não tá, o cara que escreve o manifesto não está preocupado com a caligrafia, com a ortografia. Ele está preocupado em passar aquilo que ele pensa, né? E é dessa forma que a gente constrói. E legal que a gente andou São Paulo, a gente andou a Baixada, andou o interior. Temos hoje contatos para ir para o sul, contatos para ir para o Mato Grosso, contatos para ir para o norte, que a gente imaginava que o som não tinha nem chegado, mas chegou lá no norte, né? Maranhão, aquelas regiões de cima do Brasil. E um jeito nosso de fazer rap, mano. É isso que a gente tem como meta, fazer e sem ficar preso a estereótipos, cada um segue a sua vertente, mas a gente mesmo não fica se denominando como gangsta, como underground, como, né, mano, como gospel, como secular, tá ligado? Nós fazemos rap, mano, o rap do gueto pro gueto, da roça, com certeza. Não iria cair esse álbum. Nem muito menos cristão, nem rap cristão e nem rap satanista, tá ligado? Entendeu? É isso, mano. E pelo Catarse assumir posições como estas, vocês já sofreram algum tipo de boicote dentro do rap, dentro desses contextos? Mano, eu não sei se boicote é quando a gente tá no espaço e alguém nos retira de lá e nos impede a entrada, tá ligado? A gente sempre fez a caminhada do Catarse dentro dos espaços que a gente acreditava. E a gente não fala só do hip hop, a gente fala em espaços políticos também. A gente já teve chamadas que talvez iriam repercutir bem pra gente, do ponto de vista de pessoas, de quantidade, de estrutura, e a gente disse não, mano. E às vezes o cara era nosso parceiro, né? E em alguns espaços do rap, quando a gente vê que não condiz com aquilo que a gente acredita, a gente evita. Agora assim, boicote, a gente sabe que muitos espaços não nos chamam para o nosso discurso. A gente sabe que tem casas de cultura que não nos chamam porque a própria música por si já é contestadora, né? Tem espaços de artes, né, em Suzano, na região,
que não nos chamam porque sabe que uma rima nossa pode desestabilizar o espaço, né? E sabe que a gente não é assim embaixo de certos oportunismos, né? Que a arte está sujeita a isso, né? Então tem muitos artistas que eu respeito, que eu entendo, que querem viver da arte. Então eles precisam manter quem financia a arte deles também, né? Os macenos que chamavam, né? A igreja era. Hoje nós temos os macenos no capital, né? Então esses caras precisam manter isso. Então talvez eles não nos chamem, e quem sabe que talvez seja uma forma de romper com isso. Mas, sinceramente, assim, diretamente a gente nunca teve, mas indiretamente a gente consegue, sim. Inclusive de pessoas que andam com a gente, pessoas que dizem que militam com a gente, mas na hora de dar o espaço, de ampliar o espaço, reduz a arte na arte, entendeu? Bom, agora em 2017 vocês lançaram o segundo material de vocês, né, o Inflamando a Insurgência, e aí queria que vocês pudessem falar um pouco desse intervalo longo entre um material e outro, né, por que desse intervalo, quais foram os trabalhos, né, o trampo todo para fazer esse material, e também um pouco desse nome do material, por que ele recebe esse nome. Então, mano, assim, que nem o Leal já frisou, né? A gente faz o nosso trampo de forma autônoma, independente. A gente não vive da música, não vive do rap. E então, assim, a gente na verdade tenta encaixar o tempo disponível que sobra das correrias do dia a dia, né, mano? O trampo, de estudar e tal, de estar com a família e até mesmo de estar na militância. E aí a gente vai tentando usar o pouco de tempo que sobra ao favor da nossa produção musical, vamos dizer assim. Então demorou um pouco por isso, né, mano? Tipo, uma parte eu escrevendo, outra parte o Léo também escrevendo, e aí eu indo na casa do Léo pra gravar, e aí eu até mesmo pra produzir uma base, né? Então tudo é só nós dois que articula tudo, tá ligado? Então talvez e assim, mano, a gente também não fica colocando prazo, tá ligado? E muito menos fica criando expectativas. A gente faz, mano, na hora que a gente vê que meramente tá sendo audível o som, a gente vai lá e lança, apesar de vez em quando ter alguns atritos de soltar antes, o mais rápido possível, depois entre o Leal, mas isso aí faz parte da própria, né, mano, da própria convivência e tal, né, mano. Apesar de eu sempre pedir pra demorar um pouco pra soltar o som e o Leal ser um pouco mais acelerado, mas a gente... Tá certo. Quem conta história conta do seu ponto de vista, né? Mas enfim... Serve pra isso, né? Quem vai escrever o livro vai colocar sua versão, né? Não, mas brincadeiras à parte... Não é isso ou não? Sim, mas brincadeiras à parte, é isso, mano. Então a nossa própria prioridade, que nem a gente sempre fala, não é o rap, mas não que a gente deixe o rap em segundo plano, não é isso, mas infelizmente a própria correria do dia a dia vai colocando os seus empecilhos, seus percalços na caminhada. Mas assim... Então é isso, mas a gente conseguiu aí, com muita luta e com muita crença em nós mesmos, tá ligado? Fazer que mais pesa, né? Que mais pesa. Assim, e a gente conseguiu aí lançar esse trampo que tá na internet, né, mano? E logo sairá o físico, logo a gente pretende colocar o físico na rua aí. Mas enfim, e o porquê do título, mano? O título ele é acompanhado de uma música, né, mano? Também dentro do CD, né? Que se chama Inflamando a Insurgência. Bom, assim, o único meio que a gente vê para transformar a sociedade é as pessoas estarem em movimento, certo? Ninguém muda uma sociedade simplesmente de 2 em 2 anos, em 4 em 4 anos, depositando as suas expectativas numa urna e num determinado representante político, tá ligado? A gente não crê nisso, a gente vê que, pelo contrário, os entraves que fazem minimamente alguns direitos na sociedade funcionar vem a partir desses caras, né? Então, assim, e aí pensando no inflamar a insurgência, é uma perspectiva de que o povo organizado, o oprimido organizado, tá ligado? Ele tem o poder de mudar
a sua realidade social, ele tem o poder de emergir, de insurgir, tá ligado? A partir do momento que ele tá organizado e não espera, tá ligado? Esses modelos tradicionais que tem dentro da sociedade capitalista vir fazer a mudança necessária de social, política, econômica e cultural, tá ligado? Então a gente acredita que inflamar a insurgência é contribuir para que o oprimido se organize cada vez mais, tá ligado? E vá para cima das injustiças sociais, entendeu? E vá para cima dos que querem manter a sociedade do jeito que está, essa sociedade burguesa, capitalista, injusta, desumana, tá ligado? E inflamar a insurgência é estar organizado, é estar em movimento, estar acreditando e tendo perspectiva de que é possível construir uma sociedade diferente, tá ligado? E é isso, né, mano? Aí a própria encarte por si só também vai falando que são a capa do CD, são crianças, mulheres, idosos, adultos, homens, tá ligado? Que compõem o movimento zapatista, né? E assim, o interessante é que o zapatismo, assim, ele nos traz essa escola do que é inflamar a insurgência, né? Que é nunca se curvar perante as injustiças desse sistema econômico, social e político que está imposto hoje, né? A nível global mesmo, tá ligado? Então é isso, inflamar a insurgência é um movimento negro organizado, é um movimento das mulheres organizadas, é um movimento de LGBT organizado, é um movimento de bairro organizado, os indígenas organizados, todos os oprimidos organizados dentro das suas minorias, mas sempre numa perspectiva de unidade maior, tá ligado? Isso pra nós é inflamar a insurgência e nós vamos contribuir usando o rap, que é nosso instrumento, a nossa voz, pra colocar mais ânimo e pra inflamar mais essas lutas que o nosso horizonte é superar essa sociedade de classe. É isso. Só pra... O CD demorou... Não é que demorou, saiu dentro do que a gente conseguiu concluir, né? Na real, tem outro CD já paralelo a isso, entendeu? Tem outro CD que a gente parou de fazer o outro para fazer esse, entendeu? Então tem outro CD que vai sair, que é um Fogo Forte, vai sair com alguns sons que não estão nesse e com outros sons que estão sendo feitos. E a gente parou aquele para fazer esse, porque a gente viu, o Rodrigo trouxe as ideias, trouxe as letras, juntou com as bases, juntou com umas ideias e a gente construiu esse Inflamando a Insurgência. Só que tem um outro que já está sendo feito paralelamente, que é o Fogo Forte também. E diante disso, é o tempo, né, cara? Se é de forma autônoma, artesanal, o tempo é maior, só que o nosso tempo é menor. Para um gueto subversivo, eu particularmente não tinha 2 filhos. O Rodrigo só tinha, as meninas, o Rodrigo já estavam entre as independentes dele, né? Mas só não produzir. E no Gueto Subversivo a gente contou com algumas pessoas a mais. Então o Bira estava mais presente e tal. A gente conseguiu resolver alguns problemas de produção ou de mixagem mais rapidamente. Nesse não, nesse a gente fala que, eu costumo dizer que a gente passou o tempo tentando resolver problemas de produção, de mixagem, de masterização, de buscar meios de dar corpo àquilo que a gente queria, né? E só que a gente estava num projeto que era um pouco forte e a gente falou, não, segura esse, vamos lançar esse, né? Porque esse condiz um pouco mais com o contexto que a gente vivemos hoje e também já tinha uma amarração mais fechada do que o Fogo Forte que está para ser terminado também, né? Então é muito dinâmico, né? E hoje eu não consigo mais produzir uma instrumental sem ter uma criança do meu lado desligando o computador, tirando o cabo da... Então, a atenção ela tem que ser hoje agora 360, não dá mais para ser só no monitor. E além dessas diferenças na produção das músicas em si,
o que tem mais de diferente entre o Gueto Subversivo e Inflamando a Insurgência? O que a gente pode esperar desse novo material do Catarse, tendo em vista o material que vocês lançaram lá atrás? Então, né, mano, o Gueto Subversivo, ele surgiu num contexto em que eu vinha de um outro grupo, né, mano, chamado Drama Realista, e o Leal também vinha de um outro grupo que se chamava Instinto Rap, e aí o Leal formou o Catarse e tal, e aí a gente fez a junção de algumas músicas que eu escrevi após sair do Drama Realista, né, e o Leal também fez a junção das músicas que ele teve com a experiência estando dentro do Instinto Rap e depois já numa curta caminhada já dentro do Catarse. E assim, né, mano, a gente tinha aquela experiência mais voltada para dentro do hip hop, né, tá ligado? E então tudo fluía dentro desse contexto. E assim, o Inflamando a Insurgência, ele já nasce numa outra perspectiva do nosso próprio contato com outros movimentos sociais, que nem já foi dito aqui na entrevista anteriormente. Então isso também ampliou os nossos horizontes, tá ligado? Apesar do Gueto Subversivo, ele ser um CD assim que a gente meio que juntou coisas, sons politizados, mas só com uma pegada mais de rua, tá ligado? E um som também politizado no sentido do engajamento das minhas experiências na militância, nos contatos que eu tive de militância com a esquerda também, tá ligado? E aí saiu o Gueto Subversivo, tá ligado? Só que, assim, a gente já com esses, uma das coisas que se mantém de princípio é que a gente já no Gueto Subversivo já tinha noção do que era a horizontalidade, do que era autonomia, tá ligado? Do que era autogestão, entendeu? E até mesmo a gente já tinha essa perspectiva de inflamar também, tá ligado? As organizações hierarquizadas, tá ligado? Tanto até mesmo dentro da esquerda. Então assim, aí quem ouviu o som, quem percebeu esse material já percebeu que a gente vem dessa perspectiva. E no Inflamando a Insurgência a gente aprofundou e vem dando continuidade, tá ligado? Então esse é o discurso mesmo, tá ligado? Que a gente tem dentro do Gueto, já tinha dentro do Gueto Subversivo e a gente aprofundou no Inflamando a Insurgência. Esse eu vejo que vem mais raivoso, né? mais contundente, mais embasado, mais estruturado de ideias, né? Acho que esse daí vem mais... O Gueto Subversivo, a gente tinha muito essa questão da denúncia, amarrado com as experiências políticas que a gente tinha, para as experiências de organizações políticas. Também o Gueto Subversivo foi um momento que a gente mandou as instituições, sempre funcionou de forma através de hierarquia, a gente se desligou, né, mano? Desligou, né, meu? Se afastou. Fizemos uma releitura, releitura e tal. O Inflamando a Insurgência, ele já vem mais desse ponto de vista, como eu posso dizer, ele vem mais armado, ele vem mais já direcionado. Se a gente antigamente falava, no primeiro a gente falou que a polícia é assassina, no segundo a gente já fala o porquê que ela é assassina e quem está por trás financiando esse extermínio que ela faz, entendeu? Então é um pouco como que a gente vê o Inflamando a Insurgência. Se no primeiro a gente dizia que a escola era precária, no segundo a gente já está dizendo por que ela é precária, qual que é o projeto político disso, né? Então o Inflamando a Insurgência, ele vem mais nessa linha. E quando a gente colocou a capa lá dos meninos do ISLN, que é um pouco da continuidade da capa do primeiro, que tem o comandante Marcos na capa e tal, a gente também vem apontando, ó, as nossas saídas tá além do que está colocado aí pela esquerda institucional, né? Os indígenas, os povos africanos, os grupos libertários, as pessoas dos campos, da cidade, os trabalhadores, a nossa saída está nessas pessoas, nesses movimentos, de construir algo em conjunto, cada um com a sua especificidade, de uma forma plural, né? Como o Rodrigo falou, encabeçar vários mundos dentro de um mundo só.
E o Inflamando Insurgência vem nisso, né? E o legal do Inflamando Insurgência é que a gente conseguiu amarrar uma faixa na outra, né? A gente conseguiu, com esses 5 anos vivenciando em outros espaços, fazendo outras leituras, conhecendo outros movimentos, outros espaços, outras pessoas, a gente conseguiu encabeçar uma letra na outra, né? Inclusive, a gente conseguiu encarnar o José Saramago aí. Não na pessoa, mas nas ideias, né? Na algoz da humanidade aí. Antes da criação do universo, Deus não fez nada. Não consta. Um dia, não se sabe por quê, ele decidiu criar o universo. Também não se sabe por quê e nem para quê. Fez, segundo a Bíblia, o universo em 6 dias. 6 dias só? 6 dias. Descansou ao 7º. E até hoje nunca mais fez nada. Isso tem algum sentido? Criada pela mente humana em busca de consolo, a crença em um Deus cruel fez o homem tirano. O maniqueísmo entre o inferno e o céu. O ser humano sensato detesta tudo que é cruel. As rivalidades causadas pela religião, entre muçulmanos, hindus, cristãos, entre judeus, católicos, protestantes, uma história de carnificina no banho de sangue. O fundamentalismo dos xiitas e sunitas. Quantos genocídios foram causados pelos teístas? Seguindo as instruções do Alcorão, da Bíblia. Incitação de violência e injustiça. Inquisições cruzadas, queimas de bruxos, tenebrosos instrumentos de tortura. A guerra religiosa, perseguição aos ateus, aos homossexuais, aos cientistas, aos plebeus. Conversões forçadas pelo terror é eficaz. Escravização de negros, índios orientais. Castigo em crianças, tratamentos brutais aos deficientes físicos e mentais. Uso de tortura nos interrogatórios, chicoteamento, mutilação. Era notório, a Bíblia é uma história de perversidade que corrompe e brutaliza a humanidade. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Milhões de armênios massacrados na crueldade. O primeiro genocídio moderno com brutalidade. Milhões de mortos nos campos de concentração da Sibéria foram vítimas fatais de uma elite perversa. Stalin estudou para ser padre ortodoxo eficaz. Nunca abriu mão de suas crenças tradicionais. Perseguiu a igreja somente por questão de poder, mas em seu íntimo nunca deixou de crer. O exército do Czar, que matou milhões na Ucrânia, cometeu a mais cruenta e insana atrocidade humana. Mortos de fome com ato de canibalismo. Aqui Deus mais uma vez se mantém omisso. Uma verdadeira limpeza étnica nas aldeias. A mais perversa e sanguinária violência. Primeira Guerra Mundial, 40 milhões de mortos. Terra fértil onde a igreja expandiu seus negócios. Atrozes como os russos foram na Chechênia. A fé não salvou as vítimas da violência extrema. Judeus, ciganos, minorias étnicas foram exterminados na Segunda Guerra pela tirania dos nazistas covardes. Os mesmos acreditavam na cristandade. A tal raça ariana foi legitimada pela igreja conspirada, articulada por uma religiosa seita. Matéria em forma de átomos com 700 gramas causou aniquilamento de 140 mil pessoas. Em Hiroshima, Nagasaki, ação cruenta feita pela nação mais cristã do planeta. Na Bíblia, há crueldade, há incestos, há violência de todo tipo, há carnificina. Onde
Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Na década de 90, na Bósnia, guerra cruel, étnica, religiosa, em nome de Alá. Muçulmanos, croatas, resultado 40 mil mulheres estupradas, 100 mil mortos por balas traçantes, 2 milhões de refugiados, migrantes, sem teto, sem comida, sem sonho, somente com a fé em um Deus insano. Ruanda, Tutus, vítimas do morticínio. Os países cristãos financiaram o genocídio. No Sudão, negros eliminados pelos árabes, muçulmanos devotos da Islâmica Irmandade. 1 milhão de mortos no genocídio de Darfur, maior massacre do início do século 21. Urro contra os xiitas, iraquiano, solda cáustica em nome do Deus tirânico. Saddam Hussein químico, em atrocidade mil, dizimaram os curdos sobre o céu azul anil. As revoluções, as guerras de Napoleão Bonaparte, francês, devoto na arte do massacre. Nas os politeístas também forjaram seu algoz. Em nome dos deuses a matança é feroz. O matador chinês Kublai-Khan disse amém. Mandou 77 milhões de compatriotas pro além. O líder sanguinário, general Ponte com devoção, chacinou de forma horrenda 1/3 da população. A imperatriz China da China mandou liquidar 12 milhões de pessoas em nome de Jah. Kublai-Khan da Mongólia também na mesma linha, matou 19 milhões numa cruenta carnificina. Leopoldo da Bélgica dizimou milhões de vidas, acreditava ser iluminado pela luz divina. No Japão a elite exterminou milhões na espada, sangue e corpos decapitados por toda a estrada. Gengis Khan da Mongólia perversamente assassinou milhões em nome dos deuses prepotentes. Vietnã, a guerra química com Nepal e bombas, 100 mil mortos pela potência cristã americana. Bomba atômica deixou sequela pra eternidade. Em nome de Deus nunca houve tanta crueldade, religião e política que perpetuou no Japão. Muito fanatismo, intolerância e decapitação. Os deuses como sempre impulsionadores da barbárie. As missões suicidas dos soldados kamikazes se sacrificaram pensando viver eternidade. Lado a lado com as tirânicas divindades, reflita o teocídio e tire suas conclusões. O lado da história manipulada pelas religiões. Não importa a religiosidade, é sempre a mesma intenção: manter a verdade escondida, manter o povo na alienação. Naturalização das crenças nas divindades é o espectro algoz da humanidade. Quando a igreja inventou o pecado, inventou um instrumento de controle, não das almas, pois para a igreja elas não importam. Inventou um instrumento de controle dos corpos. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Imaginar que a Bíblia ou o Corão são de inspiração divina. Inspiração divina como? Que canal de comunicação chama Maomé? Ou os redatores da Bíblia com Deus, que estaria enviando o que deveria ser escrito? Nós somos manipulados, enganados, desde que nascemos. Em memória a José Saramago. Sobre as participações nesse novo material de vocês, queria que vocês falassem um pouco também, né, que teve participação tanto da Maria, quanto do José, do Marcos, do Gustavo e do Leandro. Como é que foram essas participações nesse material de vocês? A participação do José, como que eu posso dizer assim, surgiu meio que naturalmente, tá ligado? Porque o José ele sempre nos acompanhou, tanto nas apresentações do Catarse, quanto até mesmo na base da nossa militância, tá ligado? E assim, na real, mano, foi algo natural
no sentido porque as ideias batem, né, mano? Entendeu? E nós acreditamos que uma forma também de tornou o CD mais rico em termos de ideia, tá ligado? Trouxe outras reflexões, assim, do CD. E a gente fez o convite, o José aceitou tranquilamente e pretendemos fazer mais coisas junto com o José, assim, tá ligado? E o Gustavo também foi de uma própria experiência que a gente se aproximou na militância, tá ligado? Várias ideias bateram, outras ideias tiveram divergência, mas a gente sempre no conceito da dialética, né? Tá ligado? Sempre criando uma nova tese. E a nova tese foi essa poesia que ele expressou. E na real até a poesia do Gustavo, a gente estava pretendendo colocar no trampo do Povo Forte. Só que a gente percebeu que o que ele estava dizendo ali teria mais coerência, mais contundência, melhor dizendo, dentro do trabalho Inflamando a Insurgência. E a Maria, ela é minha companheira, né, mano? E ela tem um talento, mano, pra cantar, só que o da hora que, tipo, não é nada forçado, tá ligado? Eu escrevi a letra e como ela já me acompanha dentro do hip hop desde o início e tal, e desde quando eu comecei a cantar um rap, eu escrevi a letra, mostrei pra ela, perguntei pra ela se ela queria participar, naturalmente assim ela aceitou, a gente foi nós fomos e gravamos, tá ligado? E nada forçado, assim, tem outras letras também que a Maria futuramente ela se propôs a participar com nós, assim, tá ligado? E é isso, agregar mais pessoas e tornar o negócio mais rico, né? Enfim, e o Leandro Mingau, ele é conhecido como Mingau, né? Ele faz parte do grupo Consciência ao Gueto. Ele é um mano que é vizinho do meu bairro lá, tá ligado? Ele mora no Jardim Queda. E assim, a gente sempre teve trocas de ideias, tá ligado? Sobre o rap, sobre a vida, sobre política, sobre os problemas sociais da periferia. E a partir dessas trocas de ideias, mano, e pelo fato dele ser rapper também, a gente sentamos num determinado dia e falamos, mano, a gente podia fazer uma experiência cantando junto, tá ligado? E aí eu tinha um DVD que eu trabalhava nas escolas, que é um curta que se chama Crianças Invisíveis, né? E eu emprestei esse DVD pra ele, tinha acabado de dar uma aula com esse DVD. Trombei ele na quebrada e emprestei pra ele assistir, ele gostou do conteúdo, tá ligado? E aí a gente falou, então vamos escrever, mano. E aí saiu esse som, Crianças Invisíveis. E o Marcos, ele é o Marquinhos, né? Marcos Vinícius, como ele gosta agora de ser chamado. Ele é um poliglota do rap, né? É um cara que fala espanhol, francês, inglês, português. E tudo por si só, aprendeu tudo de forma autônoma, com os colegas na quebrada, foi se aperfeiçoando, hoje é formado em letras, né, meu? Tá tomando coragem pra lecionar agora, né? Ele chega na porta da escola, bate o receio e bota, mas ele é um dos caras que sempre acompanha o Catarse. Quando eu propus pra ele a letra, na real o nome da letra não era Estrangeiro de Mim Mesmo, era Quem Contesta, e aí ele trouxe essa ideia de um Estrangeiro de Mim Mesmo, e a gente amarrou as ideias e fez esse som, assim como tem outros com ele que é pro Povo Forte também. E entre a minha parte e a parte dele tem uma fala de uma menininha, que é a Lala, que também participa do álbum de uma forma espontânea, né? Que o estúdio é em casa, então sempre quando aparece alguém lá, a gente pede pra gravar uns negócios lá, né? E aí ela tinha na época 4 anos, ela nem conseguia falar direito. Então ela conseguiu falar a frase em 10 partes e eu juntei e coloquei, porque ficou essa questão que o homem se torne livre, né? Talvez dele mesmo, né? Então, assim, as participações, a gente costuma dizer, cara, que são as pessoas que estão junto, tem outros, né, mano? O próprio Fernando, você também, tem um som gravado lá, tem os caras do Motim, só que a gente pensou no álbum em si, né? Então a gente falou, esse som não cabe aqui, esse som vai caber mais no outro e tal.
E é da hora que as participações também são nossos questionadores também, né? Tanto de ideias, como de rap, Então, assim, não é só uma participação, é uma construção também, né? É aprendizagem também. E é da hora que, assim, o Gustavo, ele é um cara fechado mais com a questão comunista, né? E logo na sequência tem o José, que é um cara um pouco mais... um cara anarquista, propenso à questão do libertário, né? E a gente conseguiu amarrar as ideias. E o CD também mostra isso, que construir o novo, né? Como o Rodrigo costuma falar, é feito da dialética. Você não pode ter uma ideia como base central e achar que aquilo é verdade eternamente. Tem outro que vai falar, você tem que juntar o que vai elevar, não o que vai permanecer no mesmo sem avançar. Né? Então o CD foi nessa linha aí mesmo, das participações e tal. Sobre as outras músicas desse novo material, né, que tem 20 músicas, queria que vocês pudessem falar um pouco de uma forma geral sobre essas outras canções, né? As que vocês gostariam de destacar desse material. Mano, assim, apesar da gente não se considerar intelectual nesse jeito, vamos dizer assim, nesse estereotipo que tá colocado aí, tá ligado? Mas a gente pensa um pouquinho, né, mano? E esse pensar um pouquinho assim nos dá embasamento também para questionar, né? A sociedade, questionar as relações políticas, questionar as relações humanas, as relações sociais. Então cada som assim traz uma problemática, né, mano? A gente pretende ou melhor, o nosso intuito é esse, que o som ele traga questionamento. Então assim, se for para pontuar cada letra, assim, precisaria sem querer se achar os detentores do saber, do conhecimento, mas eu garanto que acho que o debate ia prolongar bastante, assim. Mas de uma forma geral é isso, mano, assim, não sei se você particularmente vê alguma música que é polêmica e que queira que a gente fale aí, Fernando. Fica o seu critério também. O álbum foi construído, assim, apesar de algumas letras serem feitas em tempos e períodos diferentes, a gente amarrou a ideia em cima do que era o nome do CD, né? Inflamando a Insurgência. Então a gente tentou pontuar e amarrar também as participações que levasse a essa ideia, né? O álbum termina com Decreto Libertário, que é uma poesia do José, né? E começa com uma poesia do José, que fala do trogloditas da caverna cibernéticas, né? Que aí é uma poesia que fala sobre o quanto o homem se tornou uma coisa e essa coisa está se tornando um lixo humano. E no final do CD ele fala, como se fosse o rei falando, a única coisa que eu libero para vocês é se matarem, para não dizer que eu sou tão egoísta, tão autoritário. E a lógica do CD, ela vem desse começo até o fim para chegar nessa amarração. Eu acho que o CD, o interessante do álbum é que ele, por exemplo, um som particularmente que eu canto, que é Da Luta ao Luto, que mostra que muita gente fala do luta à luta, né? A próprio nome da letra vem ao contrário, porque a luta a gente já fazíamos, né? A gente a gente se reconhece na militância basicamente desde os 15, 16 anos a gente está nesse meio. E para nós, a gente sempre viu a perda do outro, né? A gente sempre acompanhou a perda do outro. Nesse tempo do gueto subversivo para cá, a gente tivemos perdas. Eu perdi minha mãe, que para mim era uma base fundamental, para mostrar o quanto que a gente está na luta e a gente também está sujeito a perdas, mas enquanto que essas perdas elas devem nos trazer de coisas positivas, dizer, uma perda, mas tem que continuar, tem que lutar, tem que analisar. E aí, ao mesmo tempo a gente tenta colocar na letra que não é nós só que está perdendo. Tem gente que está nas cadeias, tem gente que está nos hospitais clamando uma segunda chance de ter a liberdade, ou de poder sair andando do hospital com a vida vivo, né?
E ao mesmo tempo, a gente muitas vezes é a esperança para outros, mas muitas vezes a gente está por fora dela também. Né? E fora esse tem o que eu acho que o Rodrigo já fala pro Rodrigo que vai ser aí o motim do Catar, o algoz da humanidade, gente. Onde está Deus? Entendeu? Onde que ele está? Diante de todas essas circunstâncias, né? Onde está Deus? Uma vez um camarada falou, se alguém sabe ou se alguém fala com Deus, avisa pra ele que aqui o que ele fez deu merda. Então ele tem que vir resolver e limpar a casa aqui, entendeu? Ao mesmo tempo dizer o seguinte, que o homem por si só, o ser humano por si só, ele é seu próprio algoz. Só que ele se esconde atrás de figuras sobrenaturais para se legitimar, né? Ou para justificar as suas ações. É que o álbum é muito não chega a ser, é muito filosófico, mas ao mesmo tempo é muito direto, né, meu? Sim. Então, eu acho que essa questão das letras, vamos dizer assim, que deu um certo diferencial pro CD, que foram temas que a gente não abordou no primeiro CD, que é essa própria questão do ateísmo mesmo, né, mano? Que é essa questão tem dois sons que a gente fala na direta mesmo, assim, né? Que é o meu princípio é a dúvida e o algoz da humanidade. Bom, mano, assim, é óbvio que cada um aqui, eu, Leal, cada um tem as suas experiências, a sua particularidade para poder falar sobre essa questão da não crença nas divindades ou das crenças nas divindades, tá ligado? E assim, mano, de um ponto de vista particular, já deixando bem claro, mano, assim, eu sou ateu, tá ligado? Não acredito em divindades, entendeu? Por uma questão, assim, particular de não ver sentido mesmo que existe seres sobrenaturais que convive conosco aqui, tá ligado? Nos causando peças, né? Eu tenho uma visão mais materialista mesmo, tá ligado? Só que eu, assim, já deixando bem claro, mano, nós não desrespeitamos as crenças, a fé que as pessoas têm. Isso já tem que ficar bem claro. Só que nós não compactuamos dessa ideia. Pelo contrário, a sociedade é que nem a gente fala, o mundo das ideias, o ser humano em si, ele é diverso, ele é plural, mano, tá ligado? E o rap, por um aspecto cultural, mano, no nosso país ele é um estilo de música que ele foi colonizado pelo cristianismo, tá ligado? Então, majoritariamente, as pessoas que cantam rap se baseiam muito nas suas experiências de vida, usando como norteador Deus, Jesus, tá ligado? E nós não temos essa perspectiva, mano. Entendeu? Eu particularmente me desprendi desses amigos imaginários muito cedo, tá ligado? Eu, morador de periferia, tive toda a desestruturação como a maioria das famílias periféricas, pai alcoólatra, irmã, infelizmente, se perdeu nas drogas, vamos dizer assim, tá ligado? Morreu de overdose. E eu via de um lado a minha mãe aclamando por Deus, tá ligado? Dentro da sua crença e tal. E eu sempre observei, tá ligado? Nunca fui de desmerecer. Mas, tipo, a partir do momento que eu falei, mano, não existe explicações sobrenaturais para essas coisas, tá ligado? É o ciclo da vida. Felizmente nós estamos inseridos dentro de uma sociedade extremamente injusta, extremamente depressiva, tá ligado? Uma sociedade extremamente desumana, perversa e tá arrastando as pessoas, infelizmente, tá ligado?
Infelizmente nós estamos caminhando por uma hecatombe, eu já vejo desse ponto de vista, tá ligado? E assim, as explicações pra mim são tranquilamente visíveis, que são problemas sociais, políticos e econômicos. Não vejo nada como exterior ao ser humano, tá ligado? Eu acho que faz parte mesmo. E assim, então pra mim foi muito tranquilo escrever essa letra, e a propósito da letra O Algoz da Humanidade, o Léo já fez uma leitura filosófica, só que eu também questiono, mano, é uma leitura para questionar mesmo o papel da religião na história da humanidade, tá ligado? Que é cruel, fria, cruenta, desumana, causou vários genocídios, tá ligado? Se hoje nós temos um regresso com a bancada evangélica dentro do Congresso, é porque a religião, tá ligado, impulsiona e vem contribuindo para isso, tá ligado? E a ideia da letra é escancarar toda a barbárie que os religiosos e que a instituição jamais transmitirá para as pessoas, tá ligado? E eu vejo como que a religião ela tem causado mais prejuízo do que emancipado as pessoas, né? Eu vejo a religião como um problema psicológico de atraso, tá ligado? Apesar de ter uma divergência muito grande, né? Tem vários debates, apesar de muitos dizerem que não, a religião pode contribuir para algo positivo, eu não vejo, eu vejo que nem o Nietzsche, mano. A religião, ela é que nem um veneno, tá ligado? E algumas pessoas precisam desse veneno para viver no meio social, senão elas não conseguem viver socialmente com as pessoas, e é isso. E falando, se juntando o que é o CD, é isso. E a gente fala no final, se for pela luta, é a luta. A barbárie, a miséria, o amor, a amizade, a solidariedade tá aí na sociedade, é emaranhado aí. Só que as coisas só se alteram quando há luta. Muito mais que uma borboleta bater as asas, precisam que seres humanos saiam do lugar, que seres humanos questionem a sua vida, né? Tá bom pra mim, se não tá bom, porque não tá bom eu tô mantendo do mesmo jeito. Se a sociedade tá ruim, porque a sociedade é violenta, a gente continua alimentando ações que vai gerar cada vez mais violência. Porque a gente quer ser tratado como seres vivos e continuamos tratando o outro como animais, né? E porque a gente desrespeitamos os animais e não tratamos eles também como seres vivos. E no final, antes de chegar no encerramento da faixa do José, tem essa força pela luta, que é o quê? A periferia precisa de centros culturais, de escolas, de espaços comunitários, precisa de pessoas que deixam o ego de lado, passam a construir com o outro. E uma coisa bem direta, a periferia não precisa mais de cartilha, que é uma coisa que o Rodrigo tem falado bastante para mim. A periferia não precisa mais de cartilha, a periferia precisa de pessoas que passem a ouvi-la, que passem a minimamente dar espaço para que elas mostrem também o que elas são capazes também. Então o CD é isso. Ao longo da trajetória do Catarse, também recentemente, as apresentações de vocês são marcadas pela presença de seus filhos e filhas. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essas apresentações que já tiveram antes e que também continuam tendo de outras formas agora. Mano, na verdade, assim, né, mano, acho que o sentido de tudo, mano, de estar na militância, de estar fazendo rap, eu acho que o combustível é as crianças, mano, tá ligado? E assim, mano, a gente pretende estar inserindo a molecada cada vez mais, assim, deixando elas livres nas nossas apresentações, e já até servir de uma forma pedagógica também, mano, pra galera aprender, mano, que primeiro é as crianças, mano, tá ligado? Vamos olhar as crianças pra não pisar nelas, primeiramente, tá ligado? Não pisar nos eventos, e vamos deixar as crianças pegar os microfones, vamos deixar as crianças mexer no notebook, vamos deixar as crianças mexer na mesa de som. Se tiver livro, tiver materiais ao redor do evento, deixa as crianças mexerem. E assim, mano, a nossa perspectiva tá nas crianças, né, mano? E ela é o combustível. Eu acho que futuramente nós teremos
mais alguns integrantes aí, tá ligado? Que já estão se socializando, né, mano? Ultimamente, assim, nós já estamos ficando com as cordas vocais gastas, né? E a molecada já tá reforçando a gente. Brincadeiras à parte é isso, mano, é da hora. Eu, particularmente, tenho 3 filhos, né? Da Mariana, Maria Eduarda e o Malca. A Mariana e a Maria Eduarda já são praticamente 2 adolescentes e o mais louco de tudo, né, mano, que a gente vive bombardeado por essa mídia que explora a sexualidade, por esse bombardeio midiático que explora a ostentação, tá ligado? Que exalta somente o consumismo e aí naturalmente, assim, pela própria cultura, né, mano, de estar ali no ambiente familiar, de estar sempre lendo livros, escrevendo um rap, dialogando com a companheira, debatendo, inserindo as crianças, assim. Hoje eu vejo que, assim, na escola elas são, assim, excelentes, tá ligado? Hoje são adolescentes que têm determinados valores que eu, na minha adolescência, não tive, tá ligado? E vou vendo que é possível mudar, tá ligado? Elas já têm uma certa autonomia, já opinam sobre determinados pontos de vista políticos, religiosos, mas o interessante de tudo, mano, que essa experiência é que nada é impositivo, tá ligado? Não tem nada de imposição, a gente não impõe nada. A única coisa que a gente faz de diferente é de debater, tá ligado? Os assuntos. E é isso, as crianças no Catarse da minha particularidade é isso. Eu, em menos de 1 ano e meio, fiz 2. Uma matemática meio... As contas tão complicadas. O Einstein vai... o Einstein explica aí. Mas o Arthur tinha 6 meses quando o Benício deu o alerta que ia chegar também. Mas, assim, a gente... tudo é de forma espontânea, entendeu? Acho que os meus meninos ouvem mais Catarse do que eu, né? O Arthur, todo dia é Catarse. Se não tiver Catarse, ele não deixa eu ter as minhas catarses. E como o estúdio é em casa, então sempre quando eu tô mexendo, eles querem mexer. Se eu vou na cozinha fazer um café, quando eu volto já tem base rolando, já tem outro negócio, né? E assim, o que eu tento é garantir que eles sejam crianças, né? Que pra nós é uma questão, uma ferramenta política. Pra eles é uma forma de dizer que está presente, de participar e tal. E garantir também, quando eu levo particularmente nos espaços, para que ele conheça a pluralidade das pessoas, que ele conheça como que se comporta os caras do funk, como que se comporta os caras do rap, o que é uma palestra, o que é uma senhora de idade dando uma ideia, o que é um mano novo discutindo sobre educação, o que é um ambiente, né? Que ele conheça a diversidade da sociedade, assim. E assim, se vai cantar rap, se não vai cantar rap, eu tento sempre fazer com que eles passam, né, a refletir de uma forma mais dinâmica, mais plural, né? Que passam a olhar as pessoas não pelo que eles meramente têm como verdade, mas sim como cada um se comporta, se coloca na sociedade e tal. E eu, como sendo um educador, muitas dizem que o peso é maior, né? Eu não acho. Né? Eu acho que tem muitas pessoas fora da educação que criam seus filhos melhores do que os próprios educadores. Porque uma das grandes falências da educação é vender o acúmulo de propriedade como vitória. E por incrível que pareça, eu tento levar eles em espaços que não estejam esse espaço da educação institucional, que sejam espaços educativos alternativos. Né? Tá tendo uma feira ali de bugiganga, é lá que eles têm que estar, entendeu? Porque, infelizmente, isso não é o que eu estou falando, mas também a educação formal, ela tira a criatividade das crianças, né? Ela inibe isso e muitas vezes ela destrói.
E eu, por estar nesse meio, eu sei que o peso de um espaço formal e educacional para uma criança é muito grande também. Né? Então, quando a gente leva ele para os espaços, é isso. Às vezes a gente tem que ficar brigando, porque eles querem um microfone, só tem 2, aí eu tenho que revezar com o Rodrigo e deixar ele brincar com o microfone lá e cantar. Isso porque não falam ainda, né? Pronunciam palavras. Da hora, muito louco. Gente, e os próximos passos do Catarse, né? Agora vocês acabaram de lançar um material aí na internet, vocês falaram de um material físico também, vocês disseram sobre esse outro material Povo Forte. Como é que tá essa programação? O material físico, a gente só tá esperando uma questão aí resolver, já vai sair também, talvez venha na mesma proporção do Gueto Subversivo. Assim, questão de música, de rap, a gente continua produzindo, continua gravando. Eu dei uma parada agora, porque eu fiquei quase aí um tempão mixando, masterizando, refazendo som, né? E pretendo voltar só em março a mexer com produção, com gravação. Mas a gente está pensando em várias outras coisas. O interessante é que nós do Catarse, a gente liga o rap que a gente faz às nossas ações políticas, né? Então as nossas ações políticas também continuam acontecendo também, e que também é uma parte do Catarse também, né? A gente tem o Marcos também a gente está pensando em fazer algumas coisas junto também, questão de vídeos, né? Mas dentro do nosso meio ali, das nossas possibilidades. E a ideia é a gente ir para outros espaços, né? A gente quer voltar nos espaços que a gente já fomos, quer continuar a amarração com os movimentos que a gente já tem e quer ir para outros lugares, quer conhecer outros lugares. A gente já tem um contato recentemente com o pessoal de Botucatu. Temos um pessoal aí do norte, do nordeste também, a gente tentando viabilizar algo. Pessoal do Mato Grosso, né? E a gente tenta conciliar. Interessante também, não sei se é tão interessante, é que tudo é construído a partir também das nossas condições financeiras também, né, meu? A gente não vai para um lugar como contratado, a gente vai como curioso, mano, que a gente quer conhecer os bagulhos também. Então a gente tem que se preparar financeiramente também para estar nesses locais. Às vezes os caras ligam ou chamam a gente, pô, mano, quanto que é o cachê? Eu nem sei nem dizer, mano. Eu falo, mano, se você puder ajudar a gente pra gente chegar, a gente tá chegando. Porque a gente não encara o rap como uma questão mercado, a gente encara como uma questão política. Então, se é uma questão política, a gente precisa criar meios junto aos caras que querem a gente também naquele lugar pra chegar também, né? Então, por exemplo, para ir pro Nordeste, a gente tá pensando em viabilizar como que a gente faz. São 3 cidades lá que o pessoal fala que seria interessante a gente colar. Então a gente precisa viabilizar, primeiro chegar no Nordeste e depois conseguir sair ir nesses 3 locais aí e tal. Entendeu? É isso. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje nessa conversa, mas antes gostaria de deixar um último espaço para vocês poderem, enfim, se apresentar, falar o que quiserem falar alguma coisa, esse é o momento, os contatos e coisas assim. Pô, nós que agradecemos aí o espaço novamente, Fernando, Desobediência Sonora. Vocês, assim, ajudam a nossa voz a se ampliar, tá ligado? E é uma troca mútua, né, mano? E isso aqui também é uma militância, né? Fortalece a militância. E dizer que pros manos, pras minas que se identifica com o Catarse, que o pouco que a gente falou aqui é um pouco das nossas experiências, dos nossos anseios, das nossas perspectivas, tá ligado? E não deixe de acreditar, mano, no sonho que vocês têm, tá ligado? Estudar, trampar, militar, somar e entender, mano, que a gente tem um potencial muito grande, nós da periferia, tá ligado? Não que nós do Catarse queira ser exemplo de alguém, mas
Nós somos a demonstração viva que na periferia, tá ligado? A periferia pensa, a periferia questiona e a periferia quer só os meios necessários, vamos dizer assim, tá ligado? Para ter uma condição melhor de vida, tá ligado? E com isso a gente usa a nossa arte para trazer uma perspectiva que é histórica para a classe trabalhadora mesmo, tá ligado? E nós fazemos do nosso rap esse manifesto político a favor do gueto subversivo e a favor da inflamação da insurgência, vamos dizer assim, tá ligado? Então eu queria agradecer, eu só agradeço mesmo e espero que a Desobediência Sonora continua dando mais frutos do que já vem, tá ligado? Dando voz, né, mano, os movimentos sociais. Espero que a caminhada de vocês também seja tão, vamos dizer assim, próspera como a do Catarse vem sendo, assim, no sentido de luta, de militância e de perspectiva. É isso, mano. Valeu, obrigado, mano. Agradecer, meu, novamente. Acho que Desobediência Sonora é uma ferramenta aí pro meio alternativo da arte, da música, da militância. Dizer que para nós o Catarse, onde que a gente está, é aquilo que a gente construiu, a gente tem construído. A gente não almeja o mainstream, né? A gente almeja continuar vivendo para poder fazer aquilo que a gente faz, falar aquilo que a gente quer falar. Dizer também que por mais qualquer letra que seja mais foda que seja, ela não é tão foda quanto a realidade. Porém a arte, ela tem o papel de questionar a realidade ou de assinar embaixo no que está aí. A gente prefere questionar a realidade, por mais que muitos achem, acreditem, divulguem que a arte ela não tem um papel questionador, ela não tem como questionar. A história mostra isso, que a arte ela é uma das grandes ferramentas que o ser humano construiu para legitimar uma situação, uma desigualdade, e ao mesmo tempo para questionar e deslegitimar uma situação e a desigualdade. A gente escolheu deslegitimar o que está colocado aí. Então, não espere da gente som por som, arte por arte. A gente também não almeja, como nunca almejou, viver do rap. Até que costumo até falar pro Rodrigo, a gente somos operários da arte, né? Mais operários do que artistas. Porque a gente acredita que pra gente fazer o rap que a gente faz, a música que a gente faz, a arte da forma que a gente faz, a gente precisa ter no mínimo uma independência, né? Uma independência minimamente de quem vai assinar o álbum. Agora sim, a gente tá aí, mano. E dizer que cada passo da gente é pensando em como que a gente pode fomentar entre os nossos uma ideia, uma palavra, parar para ouvir o humano, né? Parar para entender o que o cara tá fazendo ali, qual que é a importância que aquilo lá tem para ele. E dentro do rap, reforçando, o álbum é de 2017, porque alguns repostaram como 2016, 2017. E esperar, mano. Quem sabe até o final do ano tem mais surpresas aí, tem outro álbum chegando aí, quem sabe. As ideias não param, né, mano? Então, assim como o que a gente grava também tá milhão também, a gente deve ter uns 15 sons gravados. Só que a gente vai reformular para fazer um pouco forte, como que alguns já estão formatadinhos certinho já. E é isso, Fernando, parceirão. E vai em Suzano, hein? E Suzano tá pegando fogo lá. É isso.
luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós, o Catarse. Militante do gueto na essência do hip hop. Luta e resistência do povo forte. Se for pra luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós, o Catarse. Militante do gueto na essência do hip hop. Luta e resistência do povo forte. Poder para o povo é fundamental. O povo forte se constrói com justiça social, com políticas públicas na periferia, saúde, educação, moradia digna, centros culturais, esportivos do fundão. Desarmar a polícia, armar o povo de informação, alimentação de qualidade suficiente, garantia de emprego digno pra nossa gente, acesso a lazer pra criançada se divertir, espaço pra juventude namorar, curtir, ver o tiozinho pra se debater na bela vida, veste a feliz e sorrindo de alegria, despreocupada, pois o submundo aqui não vai mais assombrar e nem nos instruir. O morticínio pode ser extinguido se o povo forte, organizado, unido, tudo é possível. O hip hop me ensinou, tem que acreditar na revanche do amor, correr pelo certo, nunca desistir. O ódio, o rancor entre nós tem que sucumbir. Periferia é vida que nós socializa, tristezas, derrotas, alegrias, conquistas. O centro da cidade é o território da solidão, é só frieira, disputa selvagem, ganância, cifrão. Se for pra luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós, o Catarse. Militante do gueto na essência do hip hop. Luta e resistência do povo forte. Se for pra luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós, o Catarse. Militante do gueto na essência do hip hop. Luta e resistência do povo forte. Rap combativo não tá na televisão, está nas quebradas semeando a revolução. Não seremos com cifrão, fama, sucesso, revolução social é o critério dos nossos versos. A nossa história, o nosso engajamento, a nossa rebeldia já vem do berço. Nunca tivemos privilégio, acorda a periferia. A nossa emancipação é consequência das correrias, virtude dos nossos pais, da nossa comunidade, simplicidade e humildade, lapidar o nosso caráter. Então tome uma atitude, se queres mudança, se despega do derrotismo, semeia a perseverança. Leia livros, cria alternativa, persista, se organize com o povo de baixo pra cima, reflita sobre as injustiças, estude com disciplina, seja você percussor de sua vida. Esse é o caminho de resistência e combate. O povo organizado fortalece a nossa classe. Ir nas raízes pra entender o descaso social é buscar a essência da libertação radical. Reflexão, uma virtude contra o sistema. Subversão, uma arma de legítima defesa. Romper as grades invisíveis da opressão. Luta e resistência são os passos da libertação. Se for pra luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós, o Catarse. Militante do gueto na essência do hip hop. Luta e resistência do povo forte. Se for pra luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós, o Catarse. Militante do gueto na essência do hip hop. Luta e resistência do povo forte.